Hello, Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam. E olha só, presentaço, tá? Hoje é dia dos namorados, então faz o seguinte, hoje você vai comemorar no Queens. Eu ainda não sei se ainda tem vaga, tá bom? Então umas telinhas o Xande mandaram lá. Hoje à noite no Queens especial, Queens House Pub, dia dos namorados. Tem risoto, sequência de massas, grelhados, a partir de 89 pila por pessoa. Tá, das 19 às 21h15, são 2 horários, tá? 19, 21h15 e 21h15 até meia-noite. Então, se você ainda não reservou, né, o local, você pode ir no Queens. Entra lá no Queens House Pub no Instagram e dá uma olhada se ainda tem vaga, tá? Então, fica a dica aí, você sabe que Dia dos Namorados é tudo muito concorrido, belezaça? E se você ainda não comprou o presente do seu amor, eu vou dar uma dica pras mulheres. Não há homem no mundo que não goste de ganhar ferramenta. Então ainda dá tempo. Hoje à tarde você vai passar lá na Tita Ferramentas, em Sara. A loja é gigantesca, tem as melhores marcas do mundo e não interessa se o seu marido não serve pra nada. Não interessa se ele não serve. Você vai dar um presentaço pra ele. Tá? Ele é um inútil, eu sei que ele é um inútil. Você dá um presentaço, dá uma ferramenta bacana pra ele, você vai ver que ele vai até mudar como homem. Vai virar um homem melhor, tá bom? Passa lá na Tita Ferramentas, em Sara, compra um presente pro seu marido. Tem as melhores marcas do mundo. Não interessa se ele é profissional, amador, se ele é metido ou não. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ele vai amar o presente, tá bom? Então não é difícil dar presente pra homem. É que você, mulher, tá indo no lugar errado. Tita Ferramentas em Sara, beleza? Eu sei que o meu convidado aqui já concorda. Gilson Naspolini, como é que tá, meu bruxo? Tudo bem? Eu amo ferramentas. Não, vai dizer, cara, eu tenho certeza, pô. Vai dizer que boa não. Boa dica. É boa dica? É. Qualquer uma. Gilson, Carolzinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, maninho? Prazer estar aqui pra falar de Rush, né? Como sempre. Eu quero saber, você já comprou o presente do Gilson ou não vai ter? Já comprei, usei ontem já. Maninho. Já foi? Já ganhou? Aham. Mas daí Aliás, inclusive, o que ele me deu já semana passada. Mas baita ansioso também, né? Baita ansioso. Vocês dois, né, que estão também, né? Dois ansiosos. Tá, bom demais. Vocês estão aqui pra gente falar de um baita. Vendo falar de música boa, é óbvio, né? Carolzinha e Gilson aqui, Carol Snow Dogs. E com vocês trouxeram uma figura. Eu sei, será que eu entrevistei? Quando eu vi, não sai da rádio, rapaz. Tá toda semana aqui na rádio aqui. Juzinho, como é que você tá, meu velho? Tudo bem? Tô muito bem. Ainda mais nessa tarde, começando a tarde pra falar de música, né? Pô, cara, você teve quantas vezes com o Dinan Cacoga aqui? Acho que umas 4, 5 já? Acho que sim. Mais ou menos, né? Porque eu tenho acompanhado aí. É. Pô, sempre bacana o papo de vocês, cara. Gosto muito. A interação, a química de vocês três tá muito legal, cara. Eu gosto Falando muito música, tal. eu gosto muito deles também, assim, e da rádio, principalmente pela oportunidade de falar sobre nichos de música, né? Que não são muito comentados hoje em dia, né? Por exemplo, hoje falaremos de rock progressivo. A última vez que você falou de rock progressivo foi nos anos 80. Alguém comentou sobre isso, né? Alguém falou de verdade, né? Tá, a gente vai falar de rock progressivo porque amanhã não, sábado, amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta, né? Vamos por ordem. Vai rolar um grande evento. Você falou, como é que é o nome do evento? Você disse O evento o Meteoro apresenta, né, Carol and the Snow Dogs, né, que é a nossa banda tributo ao Rush, mas eu tô usando o subtítulo aí, uma tarde de rock progressivo. É isso aí. Aonde teremos então como atração de abertura, né, o meu amigo aqui, o Caju, claro. Maurício Maffei, fazendo a discotecagem em vinil de rock progressivo. Pô. E ele tem uma coleção invejável de clássicos lá que eu já utilizei também com discotecando. Quando eu cheguei aqui hoje na rádio, a Carol me perguntou, e aí, tá pronto? Eu falei, faz 40 anos que eu tô me preparando pra esse momento, né? Pra esse eu tô momento. juntando disco. Disco Quantos você de tem? conhecimento. Quanto semente que tem, vai? Hoje. É que na verdade, assim, a Discogs diz que você tem. A Discogs eu ainda não consegui completar toda a lista que eu vou ouvindo e vou incluindo os discos na Discogs. Mas eu acho que eu devo ter, porque na verdade eu preciso fazer uma diferenciação, assim, porque eu sou colecionador de música há muito tempo, assim, desde os anos 90, quando eu comecei a comprar disco e CD, eu venho colecionando, assim. Então, só porque alguns anos atrás, assim, na contramão da história, quando eu tava perto de uns 8 mil CDs, assim, Como é que é? Quando eu tava perto de uns 8 mil CDs. 8 mil, cara. Daí eu tive que me desfazer. Eu me desfiz deles, na verdade, porque eu quis investir no vinil, por um motivo
da ritualística do vinil, assim. O vinil, ele tem uma coisa nele, assim, tipo, de ouvir o vinil, que não é só propriamente porque ele é uma mídia que tem uma transposição melhor do som. Uma resposta de frequência diferente, né? Melhor, assim, mas também porque ele tem um ritual, né? E quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai se atraindo pelos rituais, né? Então, eu fui trocando. Então, hoje você trocou, vai 8 mil CDs por quantos vinis, vai? Hoje de vinil, acho que eu tenho... Mais de 1000, mais né? de 1000, mais de 1000, tranquilamente. Tá, isso dá em volume o quê, Caju? Viu, amor? Estou longe ainda. Gilson não chegou em 300? Ah, para. Não, passei. 342. Deixa eu te falar uma coisa. Não, vem cá. Existe eu até aceito que casais comuns, a mulher não aceite que o marido colecione música. Agora você torcer o nariz porque o Gilson está colecionando vinil. Tudo tem limites, Maninho. Não existe limite pra isso. Não. Obrigado, mano. Obrigado. Vai dizer, né, Gilson? Não tem, cara. A questão de esposa se sobrepõe, né? A questão da música. É mais forte que ela. É mais forte que ela. A paixão pela música é menor do que a... Sim, reclamar na cadeia de hierarquia aí. Hierarquia da esposa, né? Não, mas você não deixa ele comprar pelo menos 2 por mês? Você não tem um padrão? Mas é que ele não tem padrão. Esse é o problema. Ao mesmo tempo que pode ser 1 a cada 2 meses, pode ser 10. Numa semana, né? Uma visitinha ali. Exato. É que, na verdade, o que não tem padrão é o mercado, né? Porque, como é que, por exemplo, quando vem uma promoção, o Gilson também, a gente sempre conversa sobre isso, assim. Como é que eu vou dizer não? Tu tá lá, querendo se manter incólume naquilo. E, de repente, vem uma promoção, lá de um disco que tu queria, que custava o dobro, e agora tá pela metade do preço. Eu queria que vocês me ajudassem. Vocês mentem, por exemplo, Gilson, você mente pra esposa igual as esposas mentem pros maridos, promoção de calçado e roupa. Com vinil é a mesma coisa. Esse vinil custava 400, tá só por Eu não posso entregar minhas táticas no ar aqui, mas ainda mais com ela do lado, né? Mas né? Tem isso aí, né? Tem uma tática que tem funcionado que eu vou ser obrigado a me entregar agora. Vai, manda lá então, fala aí. Assim, ó, você pega aquele disco que acabou de chegar, desembala ele o quanto antes, coloca ele na sua coleção de uma forma que ele fique visível já de cara. A sua mulher, ela vai passar na frente da coleção por diversas vezes ao dia e vai chegar uma hora que ela vai achar que tava ali desde sempre. Sempre esteve ali. Eu acho que isso não funciona com mulher, tá? Eu também acho que não. Ela nunca comentou. Eu não vou, Gilson, eu não vou dizer nada sobre isso. Tem um cara aqui na rádio, que ele coleciona vinil. Geralmente, o que ele fazia? Um cara que trabalha com a gente aí, ele mandava vir o disco pra cá. E às vezes o disco ficava uma semana aqui. Esse disco não vai pra casa. Ele disse, não, ainda não é o momento. Ainda não é o momento de eu levar o disco pra casa. E teve uma época que vinha bastante. Parou, Caju. Tal de Dino Cardoso, parece que parou. Os discos pararam de vir pra cá, cara. Uma tática que eu tinha, assim, que na verdade, além de eu colecionar disco, eu também coleciono guitarras. Mas é um pouquinho mais caro, né? Essa daí é um pouquinho mais caro, mas eu tinha uma tática que é de trazer ela pra casa de madrugada. Eu deixava ela no carro, no silêncio da madrugada, eu acordava, ia lá, pegava, trazia pra dentro da casa. Olha só, se você tiver 50 discos e for pra 100, ninguém nota. Agora, se você tiver 5 guitarras e for pra 15... eu tenho. Peraí, meu velho. Eu tenho uma história engraçada. Quer ver baterias, pelo menos. Bateria não consigo. Bateria é um pouco mais difícil. Ao menos, né? Não dá, né, cara? Mas se bem que dá pra misturar, porque, por exemplo, na tua bateria lá do Rush tem pelo menos 3, né? Então, verdade. Aliás, tive que parar ela pela metade de desmontar hoje pra vir aqui. Nossa senhora. Então o que você falou? Eu tenho uma história engraçada. O que aconteceu? Eu, num relacionamento antigo que eu tive, eu tinha em torno de, na época, umas 7 guitarras, assim, né? E tal. Não. Uma coleção modesta. Ninguém que tem guitarra fala em torno de 7. Você sabe exatamente quantos vocês tinham. Esse papinho não cola. Você sabe exatamente quantas você tinha. Vai entender onde é que eu vou chegar, então. Vai, então. Eu tinha em torno de 7 guitarras, né? Aí tá, beleza. E utilizando essa tática, com o tempo passando, assim, tal, um dia, minha anterior companheira, um dia ela entrou dentro do quarto, assim, ela olhou pra parede, assim, ela contou, eu lembro ela contou 16. Aí ela olhou pra mim e disse o seguinte:
assim, das duas uma, ou elas estão se reproduzindo ou tem alguma coisa acontecendo aqui. E eu falei, eu aposto eu aposto que elas estão se reproduzindo. Na primeira, né, cara? É igual aquele filme, acho que era dos Gremlins, né? Que tu jogava água e ia se multiplicando. Eles iam se multiplicando. Aconteceu isso com as guitarras. Era mais ou menos, acontecia isso. Tá, mas você se desfaz delas ou só... Não, só vem? Não, coleção... Só vem, nunca sai. Coleção é adição. É, né, cara? Não existe negócio de vou desfazer, né? Se o cara diz que troca guitarra ou que vende qualquer coisa que ele coleciona, ele não é colecionador. Cambista, ele é cambista, comerciante. Ele não tem amor pela coleção. Não. Por exemplo, meu colega de banda Diego, ele é um cambista de guitarra. Ele é um cambista de guitarra. O Diego é um cambista de guitarra. Ele não tem um apreço, não tem. Ele diz, eu amo essa guitarra. Aí alguém oferece um valor, ele pode levar. E deu, né? Tchau, né? Já foi, né? Achei alguém pra passar pra frente. Ó, aqui tem um abraço pra vocês aqui. Mano, fala pro Caju que eu tô escutando as táticas dele. Meu Deus. Que estão mandando aqui, acho que agora complicou pra vocês aqui. Tá complicando aqui, tá mandando aqui. Acho que alguém que não deveria ouvir, A Gabi mandou aqui que não deveria ouvir. Eu não contava que ela estivesse ouvindo. Não, mas... isso daí foi em outro momento, tá? Outro momento da vida, né? Outro momento da vida. Já foi. Hoje em dia eu tô Hoje ele declara as guitarras. Hoje eu declaro ali, entendeu? O Leão tá de olho. A Leoa. O Leão e a Leoa estão de olho. Cara, não fala isso aí que o governo acho que não tá ligado nisso ainda. Eu prefiro ainda, responder ao governo. Boa. Tá melhor. Saiu bem. Porra. Mano, um abraço. Parabão tá mandando um abraço pra vocês aí. Opa. Tá, mas vamos falar do evento então, Gilson. Você falou, é o evento que a gente sabe, vocês já fizeram algumas vezes isso. É isso, a gente tenta se manter sempre ativo aí, né? A gente fez agora recentemente então uma apresentação na Escócia, que viemos até aqui conversar a respeito, que depois virou um documentário, como o senhor viu, bacana, né? Gostei, ficou bem legal, aliás, fica aí a dica pra galera. Quando você fala da Escócia, fala assim, a gente foi ali na Escócia tocar. Isso, logo também, ali. Isso, fala assim, fica mais legal. A gente também tocou ali na Escócia. Isso. Aí o cara, ali em Glasgow, aqui na esquina, aí né? O cara meio que tu continua a segunda frase e ele assim, não, pera só um pouquinho. Como se tivesse tocando aqui na Rush Fest Scotland, né? Agora em maio. E voltamos e aí o pessoal tá querendo ver a gente tocar, né? Essa é a primeira apresentação pós-Escócia? A gente até fez uma apresentação na semana seguinte, ali no Garden, na Isara, né? Com várias bandas, diversas bandas. E a gente apresentou 50 minutos de show, só o suprassumo da carreira do Rush, né? Tom Sawyer, as famosas. E nesse final de semana a gente vai fazer um evento especial, então, que a única banda será a Carol and the Snow Dogs, com a abertura do Maurício, como já estamos citando aqui, né? Tocando os melhores sucessos do rock progressivo em vinil. E faremos um show especial, então. Vamos dizer assim que vai ser uma mini Rush Fest, porque a gente vai tocar 2h30 de apresentação. Até mais do que a gente costuma tocar. É um baile de Rush, cobrindo toda a carreira da banda, com músicas que a gente nunca apresentou, com novidades no repertório. E com uma estrutura super legal, com telão, que já é uma coisa que as pessoas que nos acompanham sabem que a gente tem um cuidado de colocar um vídeo no telão para cada música, né? Então, tá a gente tocando, tá lá o Rush no fundo sincronizado, é bem legal. E com equipamento bacana, com técnico, com tudo. Então, no palco do Meteoro, né? Pra quem não sabe, o estúdio Meteoro reúne a galera de Criciúma que é ligada com música, geralmente ensaia lá, né? O pessoal conhece bastante o espaço lá do Rafael Todo, um abraço pro Todo. E o Meteoro é um pátio, né? Fechado, circundado por prédios, que originalmente era um estacionamento e que hoje é um centro de recreação da galera da música em Criciúma. O pessoal vai lá, faz um churrasquinho, bebe uma cerveja, tem várias salas de ensaio e também um espaço para shows interno. Então a gente convida a galera a comparecer, que vai ser um dia lindo de sábado à tarde. Uma coisa que eu queria ponderar, Gilson, que eu acho que é bem importante, é que assim, a maioria do nosso público é um público 40 a mais, né, maninho? Que gosta aí de Rush, de rock progressivo. Existem algumas exceções, mas muitas vezes para esse público sair à noite e ficar esperando às vezes muito tempo num festival para nos assistir é um obstáculo. Então, nesse evento, além de a gente aliar, né, o fato de a gente fazer esse show todo inteiro com músicas novas, também é praticamente uma matinê, começa durante o dia, né, às 14h. Então, vai dar um dia bom, é uma grande oportunidade de estar lá reunido com os amigos que curtem Rush, curtem rock progressivo, num dia bonito e cedo, né? Não, já falo, porque quem tem filho, deixar filho à tarde é muito mais fácil que à noite. Verdade. Pô, muito mais tranquilo. E pode levar também o espaço lá, bem legal, né? Vai ser
Vai ter também alimentação pra galera. Vai ter rangão, tem tudo. Tem lugar pra sentar, pra ficar, né? O que tem de rango lá e bebida? Vai ter sanduíches, eu acredito. A gente tava negociando. Essa parte eu realmente não tenho informação ainda, porque ficou com o Rafael Todo. Mas eu acredito que vamos ter burger lá, vai ter alimentação. Cara, faz tempo que eu não entrevisto todo. Faz tempo. Tá na hora de trazer eu acho todo que faz, cara, sempre tem histórias. Ele é um entrepreneur. Já entrevistei ele mais 100 vezes agora. Tem um abraço pra você, Gilson, aqui, mano. Abração aqui do Mauro de Floripa, estaremos lá. Ó, galera de Floripa vai descer em peso. Inclusive, foi inspirado num evento que eles fizeram lá em Florianópolis, né? Com uma banda parceira da gente também aqui, a Closer to the Rush. Fizeram um evento lá que foi ao ar livre, de dia, num condomínio, com vinil também, somente a banda deles. E eu me apresentei lá tocando parte da discografia aqui do Mafê. Me inspirei nessa ideia, né? De a gente fazer então essa matinê. Vai começar às 14 horas, com o Caju aqui tocando o vinil. E depois, ali pelas 15h30, a gente começa a apresentação da banda. De boa. O que você separou, Cajuzão? Então, assim, ó, eu e o Gilson, a gente sempre conversa bastante, assim, sobre música e principalmente sobre rock progressivo, que é uma coisa, que é uma paixão que nós temos em comum, assim, né? E eu acho que eu vou usar isso como uma oportunidade para trazer para o pessoal que gosta de rock progressivo algumas outras vertentes do rock progressivo que não são muito conhecidas ou não muito exploradas, assim. Por exemplo, eu vou trazer algumas coisas de rock progressivo latino, como rock progressivo argentino, mexicano, do Uruguai, que são lugares que tiveram uma cena de rock progressivo nos anos 70 muito forte, mas que não conseguiu romper, né, as barreiras Aliás, o Brasil, ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com a música latina, talvez por conta do espanhol. Tá, mas essa música latina, esse rock é em espanhol? É em espanhol, exatamente. E são coisas incríveis, assim, incríveis. Por exemplo, a Argentina, ela teve mais bandas de rock progressivo do que o Brasil. Cara, você já viu os rock italiano? Sou estranho, eu ia citar isso parece agora, assim. Parece que a fonética, ela parece que sou estranho. Sim, mas é exatamente por isso, assim, porque diferente de outros lugares, assim, o brasileiro, ele tem um pouco de dificuldade com outras línguas que não seja o inglês. Aliás, ele tem uma dificuldade até com o próprio português, assim, porque o Brasil, ele teve, nos anos 70, ele teve muitas bandas de rock progressivo, que citando algumas, lembrando Vales das Maçãs, o Terço, Moto Perpétuo e tal, e que não são bandas muito conhecidas mesmo para os proggers, né? E o rock italiano teve esse problema, porque por mais que a gente tenha essa coisa da colonização italiana, a língua não foi muito difundida em alguns lugares. Então, quando toca, o pessoal acha estranho, assim. Causa estranheza, causa. Mas, então, é exatamente por isso que a gente está tentando, vou tentar, assim, introduzir algumas coisas de rock de outras línguas, rock progressivo de outras línguas, para as pessoas ouvirem, porque eu consigo afirmar com toda certeza, porque não é uma opinião minha, mas uma opinião da maioria dos críticos de rock progressivo, de que o rock italiano, por exemplo, ele é tão rico quanto o rock inglês. Inclusive o próprio Gênesis se inspirou muito em bandas de rock progressivo italianas por conta dessa questão lírica que a música italiana tem. Eu teve um dia que a gente tava ouvindo umas músicas loucas, né? Que você bota assim, cara, mas aí você começa a escutar, é bacana, mas sou estranho. Mas, por exemplo, você falou do inglês ali, das outras línguas, eu acho que, Carol, não sei se você já ouviu isso. Eu lembro que um maestro uma vez falou pra mim que por que a língua inglesa faz tanto sucesso na música? E ele dizia assim, mano, não é só porque eles sabem fazer tudo melhor, porque a música é melhor. E ele falava pra mim da construção fonética do inglês. Ele dizia o seguinte, mano, o jeito que a língua inglesa é pronunciada, a sílaba tônica é sempre a primeira. Father, mother. Isso faz com que a pronúncia seja melhor para fazer uma rima construtiva pro rock. Ele começou a fazer aí a análise foi muito mais longe que isso, né? Eu consegui traduzir o que eu me lembro dele falando para mim. Eu não sei se você já estudou isso dessa maneira, Carol. Mano, assim, mas sobre o que tu falou, até corroborando com isso, mas, por exemplo, às vezes existem músicas muito famosas em inglês, que viram hits. E
principalmente há uns anos atrás, né, ali pelos anos 90, algumas bandas famosas no Brasil pegavam essas músicas e tentavam fazer versões aqui. Só que se tu fosse traduzir ao pé da letra, foneticamente, boa parte das letras de algumas frases não se encaixavam dentro da melodia. E aí elas acabavam virando paródias e não versões brasileiras de músicas estrangeiras ou inglesas, né? Ou da língua inglesa. E isso tem muito a ver também com a fonética. Eu acredito que tem algumas músicas em inglês que elas parecem que ficam melhores justamente porque são na língua inglesa. E isso não é um preconceito com outras línguas. É que eu acredito que eles foram agraciados mesmo com essa parte da fonética para a criação de melodias e de canções. Então, se a gente fizer um paralelo, se a gente pegar uma bossa nova e tentar transformar ela em uma outra língua, ela não vai soar bem nunca. Sei lá, é uma analogia muito simples, talvez, mas... Fica estranho. Vai ficar estranho, entendeu? Porque ela é construída com a nossa fonética, né? Com a nossa pronúncia. Sim. Ela foi construída só para isso. E eu acredito que é nessa parte do rock, principalmente, daí pega porque esse gênero, principalmente na língua inglesa, que são dos precursores, né, de diversos nichos dentro do próprio gênero rock. Então, além da própria fonética ser mais adequada, na minha opinião, acredito também que o fato deles terem iniciado, assim como o exemplo que tu deu da bossa nova, é algo genuinamente brasileiro. Né? Então, começou por aqui e de outra forma parece que soa estranho. E eu acredito que com o rock também é assim. Por isso que muitas bandas, inclusive o Gilson, eu acho que é um exemplo prático disso aqui do nosso lado. Ele tem uma banda que é uma banda daqui, da nossa região, do gênero metal, mas que as letras são em inglês. Porque foneticamente também para a criação e a construção das músicas, eu acho que soa melhor também no gênero. Heavy metal em português, para mim parece abertura de desenho animado japonês. Pior que é verdade, cara. Não dá, acho né, meio cara? Constrangedor. Né, cara? Mas é uma opinião, pessoal. Não, mas parece que não soa bem, cara. Parece que tem alguma coisa estranha de verdade, né? Eu faria apenas um adendo a isso, sim, porque disso que a gente está tratando, ela faz muito sentido, principalmente porque se nós percebemos dentro da ideia, por exemplo, da música pop, que a música pop ela foi construída para a língua inglesa, na verdade, né? Mas já o caso do rock progressivo tem uma diferença, porque o rock progressivo ele surgiu exatamente como uma quebra de paradigma da música erudita. Né? E os países europeus, eles têm uma proximidade maior com a música erudita do que, por exemplo, os Estados Unidos, né? A Inglaterra, que também falaria inglês, assim, tal, mas ou seja, os países que trabalham melhor essa questão do erudito, geralmente é a Itália, né? A Itália, a França, que eles são muito ricos dentro dessa ideia, né, do eruditismo. E o rock progressivo ele nasceu dentro dos conservatórios com aquela vontade que os músicos tinham, tipo, de quebrar aquele paradigma daquela música mais hermética para algo um pouco mais raivoso, assim, né? Então até por isso que se chama de rock progressivo, que é o rock de progresso, né? Que seria uma espécie de evolução da música erudita. Então, aí o rock progressivo ele começou a ganhar essa vertente muito maior dentro da Itália, por exemplo, né? Então, se nós falássemos da gênese da música, nós teríamos que levar em consideração que isso nasceu já no rock italiano, principalmente porque ele se parece muito com a questão tipo das óperas e das operetas, né? Aquela coisa tipo de passar a emoção na música, né? De ser grandiloquente, essa coisa assim. Então, por isso que essas línguas elas funcionam bem. E daí agora trazendo para América do Sul e para América Latina, e citando só o caso da Argentina, por exemplo, a Argentina tem uma influência muito grande da cultura italiana, porque ele foi um país, né, colonizado pelos italianos em grande maioria. Então, na Argentina, mesmo os grandes ícones do rock progressivo, eles construíram a música e o rock progressivo dentro dessa ideia já. Ou seja, então não é algo adaptado. Mas só quando você fala isso aí... É algo legítimo deles também. Quando você fala isso aí, parece que o rock progressivo, no geral, se a gente pegar as músicas, as mais famosas, elas sempre parecem que são temas de alguma coisa. A impressão que parece eu tenho... uma guerra épica, Isso, né? ela parece sempre
sabe assim que você falou do desenho, mas ela parece sempre tema de alguma coisa. É um tema heróico de alguma coisa. Isso. E talvez essa influência da música clássica que dê isso pra ela. Né? Exatamente. Pegastes exatamente o mote disso. Tanto que existe o termo ópera rock. Exatamente. E pegastes o mote disso, porque tanto isso vem da própria influência das óperas. Porque a ópera é o conto história, de uma história. O rock progressivo permite ser teatral. Exatamente. Né? Ele combina, né? Basta dizer, vamos lembrar de Peter Gabriel, né? No Gênesis, no começo do Gênesis, em que as apresentações elas eram teatrais. Com ele, inclusive, se fantasiando de coisas, né? De bichos e de personagens para contar a história. E indo um pouco mais além, nos anos 80, foi exatamente isso que o Phish fez com o Marillion também. Ele também tinha essa coisa de contar a história, né? E a grande graça do rock progressivo, por isso que as músicas de rock progressivo são mais longas. Sim. Exatamente porque elas vão... E por isso que elas são divididas, né? Em partes mais rápidas, partes mais devagar e tal. Exatamente porque ela funciona mais ou menos como a trilha sonora de um filme. Isso. Vamos falar disso na volta, pode ser? Bora. Que papo alucinante aqui. Recebo 3 figuraças comigo aqui. Evento, então, Gilson, sábado agora... Tá, 2 da tarde. A partir das 2 da tarde, então, no Estúdio Meteoro, bem no centro, no coração de Criciúma, na 6 de janeiro. Ingressos, aliás, vou fazer uma promoção especial para quem é ouvinte aqui da 92. Se entrar em contato diretamente com a banda, tá? No Instagram, então, Carol com K, Snow Dogs, Carol Snow Dogs. Ou pelo telefone no WhatsApp, então, 48 99908 2770, 99908 2770. Compra diretamente no Pix ainda com desconto. Tem desconto? Especial. Ainda concorre a um kit, que nós vamos sortear um kit Snow Dogs. A gente já volta aqui no Manos Radio Show, comigo aqui, Carolzinha, o Caju e o Gilson Naspolini. Rapidinho, vai. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, hoje a música progressiva nos conecta. Eu tenho aqui comigo, sempre um prazer, Carolzinha Calegari, Gilson Naspolini e o Cajuzinho. Cajuzinho pela primeira vez comigo, né, Caju? Primeira vez. Comigo aqui você não tinha vindo ainda. Vez, não. É um grande prazer te receber. Tava só te invejando com o Dino e Cacoga ali, os papos bons que você tinha com eles. Olha só, Gilson, vamos convidar a galera pra sábado, mas amanhã também tem show de vocês, que daí é da Palace. É outra coisa, vamos lá, vamos outra coisa, mas é tudo a mesma coisa. Mas você tá tocando e também é no Meteoro. Vamos por hora. Vai. Na verdade surgiu essa ideia justamente para otimizar, né? Porque assim, eu levo uma bateria gigantesca para ambos os eventos, né? Então, não tinha pensado nisso. A gente pensou na logística, ó, Palaces Burn, a última banda, já fica tudo montadinho, no sábado tá tudo lá. Então começa a minha missão de desmontagem hoje, né? Mas amanhã a gente vai então estar fazendo o segundo Palaces Fest no Meteoro, né? Que na verdade é uma terceira edição já desse evento, Palaces Fest, que reúne bandas locais aqui de metal. Na sexta-feira 13. Na sexta-feira 13, né? Sexta 13. Então, sexta-feira 13. Que inclusive sabia que vai ser aniversário do ator que faz o Jason. É mesmo, cara? Por incrível que pareça. Cuidado pra ele não aparecer lá com a machadinha, né? Mesmo no dia de aniversário do cara. E então começa às 19 horas no Meteoro amanhã esse evento, né? Para os amantes aí de heavy metal. E no dia seguinte, então, dia 14, que é o motivo de estarmos aqui divulgando, a tarde do rock progressivo. A tarde do rock progressivo. Exatamente. O que dá mais trabalho pra você como baterista e músico? Tocar com a Palace ou com a Snow Dogs? Eu diria que com a Snow Dogs é um desafio a mais, porque a Palace se trata do meu próprio arranjo, né? Para as músicas. A gente toca música autoral, então... eu até tenho uma liberdade poética de fazer o que eu quiser, né? Vamos botar assim. Agora, com o Rush, a gente tem um público que eles conhecem cada virada do Newport, então rola uma pressão maior, assim, né? Mas o cara chega pra ti e fala que você errou, alguma coisa assim, tem isso aí? Ô, Gilson, tá viajando aqui ou não? Não me recordo, não me recordo disso, assim. Mas tem o contrário, né? As pessoas virem comentar, pô, que legal, aquela música ficou igual e tal, ou ficou... Que geralmente é movida pela emoção delas naquele momento ali e tal. Tá ali, não, né, necessariamente a gente acerta tudo ou faz tudo igual, né? Porque a gente tá fazendo um tributo, né? Não é um cover, né? Não é como se a gente fizesse de... Por mais experiência que você tenha, o erro ainda é presente, cara. Porque você é um cara que se cobra muito. Você é muito metódico. Não, você se cobra muito. Tal. Eu sei que você cobra de todo mundo também. Também. Né? Vamos dizer, o Gilson é chato. Não, mas a gente tá falando de profissionalismo, né? Nesse sentido. O erro é presente, você erra de vez em quando. E quando você erra, o que acontece? Porque quando o baterista erra, fode tudo, velho. Cara,
tento tirar de letra, né? Dar uma risada ou simplesmente ignorar, porque faz parte do jogo, né? Faz parte. Eu acho assim, ó, o erro individual, eu acho que, ou seja, assim, você tá tocando, uma fita também é músico, né, guitarrista, sabe do que eu tô falando. A Carol errou uma letra, eu errei uma virada e passei reto, ou, né, a guitarra errou uma nota no solo. Isso vai acontecer, isso é um erro individual. O que me deixa muito louco e eu fico, às vezes estraga um show, uma apresentação, é um problema técnico. O problema técnico é o que a gente tenta, eu tento ao máximo prever e evitar, que é por isso que eu tento me cercar sempre de bons profissionais, né? Trazer um técnico bom, como a gente tem o Big Joe, que trabalha com a gente há muito tempo já, né? Ou contratar uma boa equipe de som. Então, ou fazer um evento num lugar adequado que vai atender bem. Então, a minha preocupação maior é essa. Porque eu confio nos músicos que tocam comigo. Né? E confio no meu taco, né? Então, quando a gente ensaia, a gente costuma dizer, eu costumo dizer, né? A gente ensaia e estuda as músicas para que enquanto estiver tudo dando errado, a gente continue tocando certo. Porque, o fone não tá vindo, o retorno não tá bom. Né? Quantas vezes a Carol já cantou sem se ouvir nada? Caraca. Né? Então tem que continuar entregando, né? Mas isso é alucinante, né? Carol, sem retorno nenhum, meu Deus. Tá louco? Não, já aconteceu diversas vezes. Porque geralmente o que acontece? A casa nem sempre está preparada pro tipo de som que a gente vai entregar, né? Porque o nosso som é bastante complexo e demanda uma infinidade de canais, enfim, é muita coisa rolando numa mesma banda, né? E às vezes o que acontece é que a Gued linda aqui fica um pouco descoberta. Esquecida, fica um pouco esquecida. Mas assim, o que acontece na real é que tu tem que, como o Gilson falou, bola pra frente, só que o problema, principalmente da pessoa que costumam chamar de frontman, né? A pessoa que tá lá na frente, no caso frontwoman, no meu caso, é que tu não pode deixar a peteca cair de cantar e deixar tudo rolando ok, mas também tu tem que estar te conectando com as pessoas que estão ali, porque afinal de contas é tu que tá levando a banda nesse sentido, né? Dessa conexão com o público. Mas quando tu não tem retorno, qual é a tua referência? O que você faz? A referência é que eu tenho uma boa memória e eu sei... de modéstia à parte. Cara, porque é louco demais, né? E aí eu vou pela minha boa memória, porque não necessariamente eu tô ouvindo alguma coisa, mano. Eu vou assim pelo que eu... Vulto. Pelos ensaios e Você pela... Você tá ouvindo conjunto aqui, isso, vamos exatamente. no conjunto, né? Não tem... Mas é bem difícil mesmo, por isso que a gente ensaia bastante, por isso que essa banda demanda muito de todos nós, não é só de mim, né, mas de todos os músicos, e por isso que quando a gente faz esses eventos, a gente sempre faz questão de divulgar bastante para as pessoas irem, porque de verdade a gente faz algo assim com técnica, mas também com coração, porque a gente gosta muito da banda e a gente quer se aproximar o máximo possível para que as pessoas também gostem do que elas estão vendo e ouvindo, né? Uma pergunta mesmo, curiosidade, chega você, por exemplo, não ouvir o baixo, não ouvir a guitarra em algum momento, vocês não estão ouvindo nada? Sim, Eu não tô ouvindo mesmo? Sim, você também? Você tá na bateria do seu Aí o que acontece é que vamos jogar pra galera, né? Eu tiro o fone e é isso aí, vamos no feeling. Não, isso que ela falou acontece eventualmente, pontualmente, às vezes durante uma música e tal. A gente se prepara para que não aconteça, né? Hoje a gente investiu em equipamento para isso. A gente tem, por exemplo, a gente leva nossos próprios microfones, nossos próprios retornos in-ear, né? Sistema de retorno de fone. Então a gente investiu nessa parte de equipamento justamente para se precaver, né? E outra, né? A gente tá, como eu falei, a gente tá sempre tentando trabalhar com um bom técnico, né? Ô Gilson, mas a partir de tudo que vocês estão fazendo, a entrega que vocês têm na Snow Dogs, o show da Snow Dogs não começa a ficar muito caro para Criciúma e região? E aí eu falo, não é desmerecendo o Criciúma, não tem nada a ver com isso. Eu tô falando de posicionamento do que vocês estão entregando agora como banda, tu entende? Como profissionalismo. A gente recebe diversos convites e eu sou grato a todos eles, né? Só que as pessoas, elas não são obrigadas a entender tecnicamente como é para fazer um evento, e não tô falando nem só da Snow Dogs, mas por exemplo da Palaces Burn também, que toca muito pouco, porque a gente quer entregar algo legal. A gente quer entregar sempre uma experiência bacana que fique marcada pra pessoa, e não a gente tocando num canto de boteco, sem uma lâmpada, sem um retorno, sem ser ouvido direito, né? A gente preza em fazer bem feito, então claro que isso tem um custo. E realmente, infelizmente, eu sou obrigado a recusar mais convites do que aceitar.
E ultimamente eu tenho geralmente me envolvido na produção do evento para que ele realmente aconteça como ele deve ser feito. Sim, entendi. Né? Aquela coisa, fazer menos, mas Exato. entregar muito bem. Né? Exatamente. Quando a gente começou a banda, a gente tocava 2, 3, 4 vezes por mês. Hoje a gente tem tocado uma a cada 2 meses. E né? tá tudo certo. E tá tudo certo. Tá ótimo. O importante é que seja bem feito. Caju, vive isso também ou não? Sim. Como músico? Eu tenho, sim, mas claro que não nessa proporção. Não nessa proporção, assim. Mas eu tenho um relato, agora que, enquanto ouvindo os dois falando, assim, eu tenho um relato, porque na última Rush Fest eu fui agraciado com a oportunidade de ser guitar tech do Cezinha. Verdade. Né, que é o guitarrista, assim, tal. E então eu fiquei ali atrás do amplificador dele, no palco, ali ajudando ele ali. E teve uma hora que deu um problema no microfone da Carol. Foi. Né? Meu Deus. Deu um problema no microfone da Carol. E ela levou aquilo, tipo, naturalmente, quando tava todo Foram mundo ali 43 atrás, segundos. Eu lembro até hoje do tempo. 43 segundos. Foi uma eternidade. E ela levou naturalmente, assim, tal. E a banda levou naturalmente aquilo, né? Mas o mais legal, a cena que eu tenho na minha cabeça foi de ter olhado pro público e perceber que, independentemente daquilo que estava acontecendo no palco, aquilo estava acontecendo só no palco, porque o público estava conectado com eles. Então aquilo dali pro público passou desapercebido dentro da ideia do show, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais legais que a banda deles proporciona, que é essa ligação que eles têm com o público, né? A forma como o público se envolve naquilo. Então, isso faz com que o show sempre seja catártico, sabe? Né? Que tem aquela coisa, aquela energia, aquela coisa todo mundo vibra da mesma maneira. Exato. Né? O Gilson fazendo, eu lembro que o Gilson fazia as viradas de bateria, tu olhava pro público, eles fazendo air drums. Fazendo as coisas também. É a magia do Rush, né? Pô, eu acho que, e eu posso falar isso como músico também, eu acho que isso acho que poucas bandas têm o privilégio disso, sabe? Verdade. De ter essa conexão com o público, né? Pro qual eles estão tocando, assim, e ver aquela coisa apaixonada deles, assim, por aquilo, assim. Tá, o que você separou pra amanhã de banda, assim, vai? Você falou que você separou muita loucura. Então, ó, vamos lá, assim, ó, tirando aquilo que é trivial, né? que é trivial, que vai tocar. Tem que tocar sempre. A gente vai tocar Pink Floyd, obviamente, a gente vai tocar Rush, obviamente, assim, né? Depois eu tenho que conversar com o Gilson pra não tocar. Nada de repetir nosso repertório, que a gente vai pros anos 80. Não, nós vamos pros anos 80. Eu vou tocar algumas coisas dos anos 80, assim, tal. Mas também eu vou tocar algumas coisas de rock progressivo em inglês, Genesis, obviamente, também, né? Algumas coisas de rock progressivo em inglês, por exemplo, como UK, National Health. Eu também vou tocar algumas coisas de rock argentino, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade. Alguma coisa de rock uruguaio, como Aquaturbia. Também vou tocar muita coisa de rock italiano, como Locanda delle Fatili, El Banco de Muito Socorro, Fredo. Ou seja, serão umas 20 horas de rock progressivo. Não, o Gilson... Meu pai, é uma experiência. Quando o Gilson falou pra mim assim, ele me deu o tempo assim, tu vai tocar tanto tempo lá. Eu falei, deu um total de 3 músicas. Eu fiz o dobro. Eu assim, não tem problema, começamos meio-dia, então. Você toca o quê? 2 horas? Eu falei, se eu tocar só pra mim lá, eu tô felizão. Porque umas 2 horinhas você toca? Eu fiz o repertório pra 3. Mas a gente deixa ele porque rock tocar mais um progressivo pouquinho depois. Por exemplo, assim, ó, se eu for tocar... Vai ter Dream Theater ou... Vai ter Dream Theater também, viu? pro pessoal. Pro pessoal da rádio aqui, que é fã gosta, do... pro Dino. né? Cadê o Dino ali? Né? Pega a placa lá. Pega a placa do Dream Theater ali. E também rock progressivo brasileiro, assim, sabe? Eles te falaram que eu dormi no show do Dream Theater ou não? Acredito. Mas é pro Dado que a gente vai tocar. Eu dormi, eu tentei fazer né? É verdade, eu dormi em Curitiba. Eu acordei e eles estavam solando ainda. Tava frio, é verdade, essa história eu conto. Olha o nosso Tonish, naquele CD de merda lá do Dream Theater lá. Mas também tu foi no Eu vou no pior que tinha. Olha aqui, Gilson, eu esperei 25 anos pra ir no show dos caras. Era o que tinha, meu. Eu esperei o Portnoy voltar, eu não vi ele sem o Portnoy. Aí o que tinha, pô. Daí aí eu fui.
Tá. Tu foi também nesse aí? Já, não, eu fui na turnê, uma última turnê que eles passaram pro Brasil com Portnoy. Tá, não, mas daí, tá, mas beleza. Mas foi bem legal. Eu gosto de Dream Theater, assim. Eu sou da turma da Koga. Eu gosto de Dream Theater, assim. Mas eu também, eu acho que somos da turma. Eu acho que o Portnoy realmente, tipo, ele fez muita falta na banda, assim. Isso. Não, só pra gente constar, pra pegar o corte pra Koga, porque não pode deixar de falar do Dream Theater aqui com as Eu acho que é importante aqui, já que a gente tá falando de bandas, de eventos e tudo mais, a gente falar também dos nossos patrocinadores que fazem esse evento acontecer, né? Temos que agradecer. Então, manda lá. Esse evento só vai acontecer graças ao apoio de alguns amigos, inclusive, né? Que estarão lá presentes também e são empresários e apoiam, então, esse evento e outros tantos, tá? Então, claro, a rádio aqui, 92 FM, sempre parceira da gente, né? Ajudando aí. A Retífica Borges, do meu amigo Sandrinho. A Manente Representações. El Tarquim Parrilha. DW Comércio Exterior, parceirão aqui do Mafei William, né? William. E o Perdonazinho com a ZP Materiais de Construção. Então, agradecer a todos eles pelo apoio. Estarão lá também com a gente. E ao todo pela oportunidade também, né? E ao Rafael todo também pela oportunidade demais, do Meteoro. Cara, bom demais. Então, eventão amanhã, né? A gente vai falar mais de amanhã. Amanhã meu Deus, é muita coisa, é muito evento, cara. É muito evento. É sábado, muito evento. Pô, sábado não dá tempo pra mais nada. Tá, olha aqui, você e a Carolzinha ainda continuam na vibe de vocês ali do acústico. Inclusive tocamos hoje também. Também. Eu só não tô convidando o público porque já fechou. Hoje vocês vão tocar? Hoje a gente vai tocar no El Tarquim. Pô, mas já foi também. Mas já foi também. Por isso que eu nem divulguei aqui. Dia dos Namorados, já foi. Dia dos Namorados é uma loucura, né? Tá, eu acho que reserva até no posto. Vem cá, como é que você mantém? Como é que vocês dois mantêm? Agora uma pergunta bem pessoal. Mantém a chama viva? Tocando juntos? Estando juntos, casados, sabe assim? Em que momento a música atrapalha a vida de casal de vocês? Eu vou te responder de um jeito bem 92 FM, tá? A música nos conecta. Agora você deu a melhor resposta da tua vida, cara. Pô, agora sim, né, cara? Curtiu? Tem que ser, né, cara? É isso. Pô, tem que ser, porque, pô, é difícil, entendeu? De estar junto, direto, cara. Não é fácil, até porque o Gilson, como músico, é bem exigente, né? Ele é um músico profissional. Tá. Eu sou uma música, assim, né, de oportunidades. Eu me considero uma pessoa que... Você é mais que flexível sempre musicalmente? Sou, totalmente, né? Totalmente, Bonita essa palavra, flexível, né? Acho que é uma boa maneira de explicar o meu jeito de ser. Mas flexível musicalmente, não, o resto deixa pra ti. Exatamente. Deixa pra ti isso aí, pô. Mas aí quando termina ali o ensaio, daí tem que terminar também ali a parte técnica de cobrar, né? Ele briga com você? Briga. Briga mesmo, assim? Briga. Na hora que... Mas não só comigo, mas com todo mundo. Ali na figura, né? Na figura do músico, dizer, pô... Sim, briga assim, parece que é algo assim, né? Não é. Não, mas que fica que chama atenção, mas isso é de todos os músicos e comigo também. Então não tem diferenciação porque sou eu, entendeu? E eu acho isso bom, é saudável. Porque senão fica parecendo que, se o Cezinho errou, por exemplo, aí tu pega no pé. Mas se a Carol errou alguma coisa, tu não pega? Não, todo mundo tem que se comprometer como músico. Mas já subiram no palco de bico ou não? Diversas vezes, mas aí sobe no palco e o que importa é quem tá na plateia. Não interessa, né? Com certeza, as pessoas estão ali pra assistir o melhor show da vida delas, né? Até porque ele fica atrás de você, né? E na banda é assim, é Gilson e Carol, entendeu? Não chama de amor. Gilson e Carol. Entendi. Não tem nada de amorzinho, tá nada. Não, é Gilson e Carol. Já cantaram ela e você ficou puto? Eu nunca te perguntei isso ao vivo, cara, porque, pô, a Carol porque você tá ali na frente, entende? Cara, não adianta, o palco tem isso, mas nunca chegou nesse nível assim. Assim, eu diversas vezes eu mesmo já bati foto de gente que vem pedir pra bater foto com ela e tal, caras que vêm conversar e eu percebo que estão conversando porque estão elogiando ela cantando e tal. Mas não, nesse ponto não. De chegar a se incomodar mesmo, se uma coisa que se passar. Não me considero um cara ciumento nesse sentido, porque eu consigo separar bem as coisas, assim. Eu sei que a pessoa tem uma admiração por ela, tanto na vida musical como na profissional dela. Vai acontecer, né? E se alguém se passar, eu sei que eu posso confiar nela. É isso que importa. Ficou bonito isso aí, né, cara? Pô, ficou até bonito esse corte final. A gente tem que levar na esportiva, porque as pessoas, elas vêm, assim, te elogiar e tudo mais, mas também pelo que elas estão experienciando ali naquele momento, mano. É tudo calor, né, do momento. Exatamente. Né? Então a gente tem que saber que aquilo ali é uma forma também de admiração. Então, naquele momento, o fato de tu fazer, às vezes, uma foto, a pessoa se sente tão lisonjeada
que aquilo ali muda a vida dela. Não porque sou eu que estou ali, a minha figura de cantora, mas pelo que ela experienciou naquele dia, né? O conjunto da obra ali naquele dia. Então né? Nesse caso, acho que eu sou mais Alex Lifeson do que Neil Peart, né? Tá, olha aqui, um abraço pra vocês aqui. O Mano Altas Banda, um abração. Que mandou aqui o Richard Moliner, mandou um abração pra vocês aí, fãzaço da banda. Bom, não dá tempo pra mais nada, Carolzinha, sempre um prazer. Gilson. Muito obrigada, mano. Esperamos todos vocês, inclusive aqui o pessoal da 92, no sábado lá no Meteoro. Olha, eu quero agradecer pessoalmente por ter me inserido no documentário. Agora eu faço isso agora ao faz vivo. Parte. Né? Botei o documentário em casa. Na hora que você mandou, já botei na TV e tal. Daí, pô, cara, fiquei bem feliz, de verdade. Obrigada. Tá eternizado com vocês ali. Ficou bacana de verdade mesmo. Cajuzinho, prazeraço. Imagina, eu que agradeço mais uma vez. É sempre um prazer vir à rádio, né? Falar de música e tal. Eu queria destacar aí pro público aproveitar essa oportunidade, assim, porque isso é uma coisa, o evento que vai ter sábado é uma oportunidade que só se tem em grandes capitais. E saber que existe isso em Criciúma, do pessoal ter a oportunidade de ir num lugar para ouvir esse tipo de música, com esse tipo de público, com toda essa qualidade de evento, é algo que tem que ser prestigiado. Então, pessoal, vamos lá que vai ser uma tarde incrível. A gente promete isso para vocês. Bom demais. Obrigado, Gilson. Obrigado, Carol. Obrigado, Caju. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa. Nessa rádio, a música nos conecta. A música